Se você veio parar aqui nesse vídeo, é porque você quer entender um pouquinho mais sobre remédios constitucionais, mais especificamente sobre habeas corpus. Então bora trocar uma ideia rápida, sucinta e direto ao ponto sobre este que talvez seja o remédio constitucional mais comentado não só pelos juristas, mas também pelo senso comum. Sempre quando sai alguma notícia sobre o assunto, as pessoas escutam bastante, mas não sabem exatamente do que se trata. Então bora conversar um pouquinho sobre isso logo depois da transição. Galera, olha só, eu sei que o termo remédio constitucional ele pode soar um pouquinho esquisito agora, principalmente para quem não é da área jurídica, para quem não estuda isso, mas fica tranquilo que a gente consegue nivelar todo mundo por baixo e seguir todo mundo no mesmo barco aí. Vocês lembram daquele ditado que diz que a justiça tarda, mas não falha? Pois é, esse ditado ele tá parcialmente correto, tá? Isso porque a justiça, além de tardar, em alguns casos ela também falha. E é nesse sentido que a gente tem que pensar quando a gente vai tratar de remédio constitucional, no sentido do Estado errar, no sentido do Estado falhar, no sentido do Estado fazer. Vamos lá, ó. Pensa na nossa Constituição como um livro de direitos, deveres e garantias básicas. Eu sei que vai muito mais além do que isso, tá? Por exemplo, a gente vai no artigo 37, lá tem uma série de princípios e regimento de como o Estado deve se organizar administrativamente. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso. Para nivelar, para deixar todo mundo no mesmo caminho, vamos pensar na Constituição como um livro de garantias básicas. Quando uma garantia dessas é quebrada, ela é infringida principalmente por autoridade pública, a gente pode se utilizar dessas ferramentas jurídicas que a gente chama de remédio constitucional para sanar esse tipo de problema. Posso citar o exemplo aqui de uma prisão ilegal, uma prisão injusta, Estado dificultando o seu acesso a direitos básicos, é aí que a gente entra com remédio constitucional para resolver esse problema. E olha só, tem vários tipos de remédio constitucional, mas eu vou citar os três mais famosos aqui, tá? Os mais comentados, que é o mandado de segurança, o habeas data e o habeas corpus. Foca nesse cara aqui, que é o que a gente vai conversar agora. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de habeas corpus, a gente tem que pensar em um remédio constitucional que foi feito para sanar o abuso de autoridade contra a sua liberdade de locomoção. Sim, esse tipo de abuso pode acontecer e o habeas corpus ele é uma ferramenta que vai te dar a garantia de que ninguém seja preso de forma arbitrária. E olha só, gente, a ideia de coibir prisão arbitrária, ela vem de muito tempo atrás, tá? Eu poderia voltar séculos e séculos, mas para a gente simplificar aqui, vamos na nossa primeira Constituição de 1824, lá no artigo 179, inciso 10, que diz que a exceção do flagrante de delito, a prisão não poderá ser executada senão por ordem escrita da autoridade legítima. Percebe que, mesmo que não escrita expressamente, a ideia embrionária de coibir prisão arbitrária está embutida nesse texto? O que eu estou querendo dizer aqui é que a ideia de tutelas de liberdade individual contra abuso do poder estatal, ela vem de muito tempo atrás e ela vai permanecer enquanto a gente for uma democracia. Tanto que é cláusula pétrea da nossa Constituição, mas a gente vai falar disso já já. Rui Barbosa, que foi um dos maiores juristas que o Brasil já teve, acreditava que o habeas corpus era um mecanismo essencial para equilibrar o poder estatal e garantir direitos individuais básicos. E é claro que essa visão é compartilhada por praticamente todos os juristas hoje em dia. Bom, e tudo isso que eu disse até agora é o espírito da coisa, é a concepção filosófica do habeas corpus. Agora eu vou entrar em alguns detalhes técnicos que a gente pode chamar aqui de aba do concurseiro, porque basicamente é o que você vai precisar saber no dia que você estiver fazendo a prova. Bom, eu acho que a gente pode começar pela literalidade da lei, porque afinal de contas foi daí que a gente conseguiu extrair tudo isso que eu falei até agora, tá? Se a gente for lá no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 68, lá diz: conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus é um instrumento que pode ser impetrado por qualquer pessoa, tá? E uma informação curiosa é que você pode impetrar o habeas corpus para outra pessoa mesmo sem o consentimento dela. Existem dois tipos de habeas corpus, tá? O preventivo, que é quando há uma ameaça de prisão, e o repressivo, que é quando a prisão já ocorreu, seja no caso de flagrante de delito ou uma prisão preventiva. E um ponto muito importante é que o habeas corpus também é um instrumento gratuito, ou seja, você não precisa pagar nada por isso.
Beleza, gente? Tamo junto até aqui? Olha, eu sei que para quem está iniciando os estudos no direito constitucional agora, esse tipo de abordagem ele pode parecer um pouquinho maçante, tá? Eu reconheço isso. Mas ao mesmo tempo que é maçante, não deixa de ser essencial. Porque quando a gente começa a entender o fundamento da coisa, quando a gente começa a entender o que está por trás da lei seca, né? Os fundamentos filosóficos, a concepção da coisa, tudo começa a fazer mais sentido e fica mais fácil da gente reter o conhecimento aqui na cabeça, né? Não só ficar na decoreba. E é dessa forma que o nosso aprendizado flui melhor, pelo menos funciona bastante para mim, acredito que deve funcionar para você também. E até mesmo para quem não é da área jurídica e veio parar aqui, esse tipo de conhecimento faz bem porque a gente consegue exercer a nossa cidadania plena, conhecer os nossos direitos e o melhor, você depois que viu esse vídeo aqui e entende dos seus direitos, você não vai poder tomar mais carteirada de qualquer pessoa aí, tá? Então, fica ligeiro. Bom, se você assistiu até aqui, você é da área jurídica, estudante de direito, magistrado, advogado, enfim, e quiser corrigir alguma imprecisão que eu falei aqui, fica à vontade, tá? A aba dos comentários está aí para isso. O importante é a gente debater, que essa é mais uma forma da gente construir conhecimento também, tá? Através do debate. Mas também não deixa de apoiar, me dá aquele incentivo, deixando um like, se inscrevendo e até uma próxima, que não deve demorar muito. Valeu, falou!